Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa nessa noite festiva, né? Hoje a casa completa 31 anos, né? De muito trabalho, né? De muito perrengue. E então é muito importante saber, né, que a casa está aí, firme e forte, né? Alguns que já se foram para o outro lado, né, daqui da nossa casa já foram lá para a nossa verdadeira vida, né? Alguns aqui, a gente conhece tanta gente que passou por essa casa, que foi tratado, né? Muito importante isso, né? Que as pessoas que aqui se encontram, né, possa representar, agora que eu me toquei, possa representar, né, todos aqueles que aqui estiveram, que por aqui passaram, tá? E então hoje nós vamos ter uma noite festiva nesta casa, né? Então nós temos aqui o nosso irmão G, né, que vai fazer a palestra da noite. E hoje eu queria começar diferente. Ao invés da gente ler a nossa psicografia da noite, eu queria ler um texto que foi escrito pelo nosso irmão Dorival, hoje em comemoração, né? Então, ele colocou lá no grupo um texto tão bonito que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, que diz o seguinte: hoje é um dia especial, aniversário de 31 anos, dia de festa da instituição Milady, que é composta e dirigida por valorosos amigos terrenos e espirituais. Meu eterno agradecimento a todos que trabalham com amor e afinco, e àqueles que muitas vezes se privam dos seus compromissos particulares para estarem presentes nas tarefas que foram solicitados. Essa dedicação plena e sincera é uma maneira de agradarmos ao Mestre Jesus. Que possamos contar sempre com o amparo carinhoso da espiritualidade amiga, sempre à nossa disposição, sem falhas, sem faltas. Jesus está conosco e sua equipe espiritual nos protege e oferece muitas oportunidades para que possamos aprender a ser melhores em pensamento, palavras e ações. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o nosso núcleo de estudos espíritas, Irmã Milady. E então vamos à nossa prece da noite. Mais uma vez, Senhor, nós gostaríamos de agradecer por mais esse ciclo que se passa, por podermos estar aqui, reunidos mais uma vez em Seu nome, juntamente com esses nossos amigos do plano espiritual, os mentores dessa casa, nossos mentores pessoais e todos aqueles irmãos que aqui se encontram. Que as Tuas bênçãos possam abraçar a todos nós, a todos aqueles que a esta casa, de uma forma ou de outra, estão ligados, Mestre. E que Teu amor, Teu carinho, possa envolver o nosso irmão Genésio, para podermos ouvir mais essa noite uma palestra em comemoração aos 31 anos da nossa casa. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a luz do Mestre, que seu amor esteja conosco
esteja conosco neste dia de festa, neste dia de banquete espiritual, como dizia nosso querido Araújo. Ele chamava de um banquete espiritual. E na noite de hoje, como geralmente nas comemorações de aniversário nós focamos no histórico da casa e tal, hoje eu e a Elaine conversando, optamos, difícil competir com a moto, né? Optamos por uma outra maneira que para nós muito gratificante. O título de hoje, as atividades da casa e seus efeitos. Então vamos pensar uma a uma as principais atividades para que a gente possa refletir, entender a importância de tudo isso que vem se fazendo. A gente fala 31 anos porque foi a data da inauguração oficial do registro da casa, mas foram mais uns 5 anos antes, né? Que já estava ainda sem o registro. Então, muito importante. E comecemos hoje com um sentimento de gratidão. Gratidão a Deus, porque sem Ele nada é possível. A Jesus, que é o nosso mestre, está sempre conosco, alicerçando todas as tarefas que elevem a humanidade, não só nas casas espíritas, mas em todos os lugares que tenham homens de boa vontade. Então, nossa gratidão é imensa. E nossa gratidão ao fundador espiritual, à equipe espiritual, que bem antes da fundação física, já estava planejando, já estava trazendo todos os meios para que essa casa iniciasse. E os fundadores encarnados, em especial a figura do seu Araújo, Francisco Carneiro de Araújo, que está para sempre no nosso coração. E a primeira tarefa que eu quero abordar na noite de hoje, a primeira atividade, a mais importante desta casa, é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho, nós sabemos que é o esteio desta casa e de tantas outras, o esteio de cada um de nós. Sem essa luz do Evangelho, nossa caminhada pode ser interrompida de maneira trágica, difícil, com muitos erros. Então, o Evangelho sempre, aqui e em todos os lugares. Vamos primeiro lembrar que somos espíritos. Estamos aqui numa roupa física, mas todos somos espíritos e teremos que daqui a algum tempo, uns mais próximos, outros mais distantes, teremos que estar vivendo a vida espiritual, a vida de espíritos como somos. E o que é que nós, como espíritos, vamos precisar na espiritualidade, na vida espiritual? Lembrar ainda que Deus, no seu amor infinito, ao reencarnarmos, colocou um espírito de muito mais luz do que nós, um mentor, um padrinho espiritual para nos tutelar, desde o planejamento, gestação e até o dia de hoje para cada um de nós. Isso é um gesto do amor divino para conosco, para que nos ajudem nesta marcha, nesta vida que estamos aqui, esquecidos das nossas vidas passadas, nossos erros e acertos do passado. Não importa se chamemos de anjo da guarda ou mentor, como normalmente na doutrina nos chamamos, é o mesmo ser espiritual elevado que nos ajuda, que nos protege, que nos inspiram para que façamos o bem. Agora, ouvi-lo e acatar, seguir o seu conselho, depende do livre-arbítrio de cada um de nós. Então, para que a gente tenha força de pôr em prática os ensinos do Evangelho, os ensinos de Jesus, nosso Mestre, temos tantas alavancas, tantos recursos para seguirmos. Precisamos de boa vontade, de firmeza, aprendermos para alicerçar a nossa fé. Então, sigamos sempre com o Evangelho no coração. Jesus é a nossa referência, nosso modelo,
nosso guia. E ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. O que é que ele está dizendo? Ele é orgulhoso, precisamos dele? Se nós não seguirmos o que ele ensinou, o que ele exemplificou, que são as leis divinas colocadas em ação, em prática, realmente não chegaremos em níveis maiores, em níveis de mais felicidade. Então precisamos seguir os caminhos ensinados por Jesus, nosso Mestre. Então, para que a gente viva compreendendo as leis divinas, precisamos nos debruçar no aprendizado dessas leis que nos foi trazida primeiro, em parte, por Moisés, depois por Jesus, com muito mais profundidade, mais clareza, e agora, pela luz da doutrina espírita, que ajuda a clarear cada ensinamento do Mestre que não havíamos compreendido. Nossa morada agora é aqui, mas será amanhã, na vida espiritual. Porque quando desencarnados, estaremos ainda na Terra, na atmosfera terrestre, e não em outros planos, em outros planetas mais elevados. Só que podemos estar numa colônia feliz, uma colônia boa de paz, como aprendizes, como podemos estar num local de sofrimento. Vai depender do nosso comportamento nesta existência, o que fizermos nesta vida. Então, o Evangelho é um legado que de Jesus que está sempre atual. Aliás, não diria sempre atual, cada dia ou cada época mais atual. Por quê? Refletindo sobre o que vem acontecendo desde a passagem de Jesus até hoje, a humanidade vem aprendendo, vem crescendo, vem compreendendo melhor e cada vez mais compreendendo melhor, pondo mais em prática esses ensinos, essas virtudes trazidas por Jesus, nosso Mestre. Então, é aos poucos, é de passo a passo, palmo a palmo, mas vamos assimilando esses ensinamentos de Jesus para que sigamos em paz conosco mesmo, com a vida, para com tudo. E nesse ponto aqui, depois dessas considerações sobre o Evangelho, essa luz imensa que Jesus trouxe e continua alicerçando, eu vou convidar a cada um em particular e a todos em geral, para juntos imaginarmos os efeitos, o resultado das tarefas de Evangelho trazidas nesta casa desde a sua fundação. Será que dá para a gente imaginar a grandiosidade do trabalho de Evangelho realizado nesta casa? Então, durante 31 anos, e como eu disse no início, um pouco mais, porque iniciou antes da fundação, esta casa atuando ininterruptamente. Olha, para mim, é impossível imaginar quantas pessoas, quantos irmãos espirituais que foram beneficiados. Porque aqui estamos, por exemplo, uns 40 pessoas, mas certamente esse salão de vez em quando é visto abarrotado de irmãos espirituais que vêm também para partilhar conosco e muitos que vêm como trabalhadores, ceareiros de Jesus nesta casa, né? Então, quantos beneficiados direta e indiretamente? Por quê? Indiretamente. Os desencarnados que aqui passam também levam para os seus redutos essa luz do Evangelho trabalhada aqui, esclarecida por mentores que os acompanham. Então, é muito importante que a gente siga esse caminho com fé, com alegria, com vontade, sem medir esforços. Os encarnados que aqui foram passando, e que passam até hoje,
levando para os seus lares uma atmosfera melhor, fluidos melhores, mudando aos poucos o comportamento com a família, com o trabalho, com a sociedade, em todos os lugares da sua vida que ele venha trilhar. Então, os bons exemplos, as boas lições recebidas aqui através do Evangelho vão proliferando, vão inclusive indiretamente convidando outros ao aprendizado, à evangelização interior. Então, nós não temos mesmo condições de avaliar quantos ajudados aqui, mas com certeza, gente, sem medo de errar, aos milhares, pode ter certeza. Reflitam depois para ver se não é isso que acontece. A segunda atividade que eu quero destacar também se refere ao Evangelho, a evangelização infantil. A importância da evangelização infantil é muito grande. A criança é vista pelo plano espiritual, por Jesus, como um vaso cheio de terra, fértil, preparadinha para receber sementes. Isso desde antes do nascimento, no seu crescimento. E que sementes que nós vamos depositar nesses vasos de terra fértil que são nossas crianças? Aquelas sementes que for em coerência com o amor, com a paz, com o que Jesus exemplificou, que os nossos benfeitores nos inspiram, vai fazer com que ele vá deixando raízes negativas para trás e desenvolvendo as virtudes. Porque se nós, na sociedade religiosa, no lar, não plantarmos essas boas sementes no coração, na mente de nossas crianças, ele vai receber na rua. E que sementes as nossas crianças vão receber na rua? São sementes, às vezes, negativas, que também poderão germinar. Só não vai germinar quando o próprio reencarnante já traz uma elevação própria. Então ele sabe, embora às vezes criança, se defender. Mas a grande maioria de nós não chegamos aqui com toda essa possibilidade. Por isso, a evangelização de nossas crianças, de todas as crianças, é de extrema importância para ela, como um caminheiro ao lado nosso, para os lares onde essas crianças estiverem crescendo, se desenvolvendo, e para a sociedade. A espiritualidade nos ensina que para que uma sociedade seja boa, seja feliz, tenha paz, precisa de lares evangelizados. Porque só lares evangelizados podem produzir ou desenvolver filhos bons, filhos evangelizados. Então, os pais têm o dever, a obrigação mesmo, de encaminhar seus filhos para a evangelização infantil, seja na doutrina espírita, seja na religião que professem, não importa qual. As religiões cristãs, todos os adeptos têm a obrigação de encaminhar seus filhos. Não vamos seguir aquela ideia negativista, vou deixar meu filho crescer, depois ele escolhe. Gente, aí geralmente é tarde. Os pais, os educadores têm até a adolescência para ir moldando essas virtudes. Se passar essa época, nem sempre é possível. Por isso que às vezes chega na adolescência, o garoto, a garota se rebela, se revolta, se desencaminha, porque não fizemos nesse vaso de terra fértil o plantio que deveríamos fazer, que para isso viemos como pais, como educadores. Tem uma frase monumental que ventila muito no meio espírita, que fala assim: evangelize as crianças hoje e não precise prender os adultos amanhã.
E isso é uma profunda verdade, porque aquela criança que passou aqui, que hoje é jovem, é adulto, se ele foi evangelizado, se ele tem esses princípios já no coração, ele não vai ser um malfeitor, não vai ser um irresponsável no lar que ele constitua, nem na sociedade. Então, ele jamais precisará ser preso. E olha, a nossa alegria imensa, mas alegria mesmo de coração que a gente sente toda semana, quando a gente vê crianças passando aqui, participando, principalmente na quinta-feira, que vem muitas crianças da comunidade, participam, tem evangelização infantil com as evangelizadoras. E ao sair, a gente sente a alegria que elas transcendem, a alegria das mães. E já foi, inclusive, mostrado para alguns de nossos médios videntes aqui da casa, ou essas crianças, essas mães indo para os seus lares, benfeitores, acompanhando. Então, imagina a importância, a gratidão que temos que ter com toda essa possibilidade de evangelizar as nossas crianças. É muito, muito importante. Então, isso traz alegria, tá? Um sentimento de gratidão, de louvor, de tudo que se possa imaginar para os meios que proporcionam essa possibilidade. E agora, tentemos uma vez mais imaginar o resultado da evangelização infantil produzida nesta casa em todos esses períodos da sua existência. Dá para imaginar? Hoje, muitos já são adultos, a maioria são adultos, porque mais de 30 anos. E o que é que eles, como multiplicadores do bem, do Evangelho, estão levando aí em seus lares, em todos os lugares da sociedade que eles participem? Não dá realmente para a gente imaginar. É como aquela mesa de bilhar. Você põe uma bola aqui, duas ali, quatro ali. Você bate na primeira, ramifica. Então, os que passam aqui e se evangelizam são multiplicadores. Multiplicadores do bem, multiplicadores da paz, multiplicadores da luz. Então, nossa gratidão a nossas crianças e a todo o processo de evangelização aqui e nas nossas irmãs de outras religiões. A terceira atividade que eu tenho para destacar nesta noite são as reuniões mediúnicas. Nesta casa, no mínimo, na pior das hipóteses, 3 reuniões por semana. Normalmente mais, porque nos cursos de educação mediúnica, tem parte prática, é reunião mediúnica. Em algumas atividades que temos, tem reunião mediúnica. Desde que iniciou a pandemia, nós passamos a ter mais 2 na quinta-feira, porque parou o grupo da quinta por causa da pandemia, instituímos 2 mediúnicas, uma das 19 às 20 e outra das 20 às 21. Então, dá uma média mais do que 3, socorrendo, tirando irmãos desencarnados de aflições pungentes, de dúvidas, de revoltas, de perseguições, e reconduzindo esses irmãos para a harmonia, para a paz, para junto de seus entes queridos que estão na vida espiritual, que a gente vê toda semana, que os aguardam a tempo para que eles deixem aquela teimosia, aquele erro e aceitem os convites amorosos para retornar com eles que estão felizes já na vida espiritual. Irmãos que os amam, é a grande família que está do outro lado, porque a gente vê alguém desencarnar ou pensando em desencarnar, pensa na família terrena, só que a família espiritual normalmente é maior do que aquela que está aqui. Todos que nos antecederam, nossos ancestrais, estão a maioria lá, com exceção daqueles que estavam e já reencarnaram de novo, que muitas vezes estão no seio da própria família.
Então, é uma bênção muito grande esses irmãos que aceitam serem ajudados, que são trazidos pelos mentores, trabalhado na educação mediúnica, na reunião mediúnica, orientado, porque assim, enquanto nós estamos dialogando com essa entidade, seja ela apenas um necessitado, ou seja um obsessor, a equipe espiritual, os mentores, estão vibrando amor, estão também arrumando os meios para que ele realmente se encoraje em aceitar essa ajuda. E felizmente a maioria ajuda. Agora, com muita frequência, o que a gente vê acontecer nessas reuniões? Enquanto um irmão espiritual que comparece, ou muito sofrido, ou muito vingativo, enquanto ele é ajudado, depois de um tempo ele acaba aceitando ajuda, ou de uma vozinha querida que está presente, desencarnada, ou de um mentor, de um médico espiritual. Enfim, eles trazem aquela pessoa da vida espiritual que vai ser mais propícia para conduzi-lo agora para um tratamento, para esclarecimentos. Só que junto com ele, geralmente vão muitos outros, às vezes grandes grupos. Então vou dar um exemplo assim. Por exemplo, comparece o suicida. E o suicida sofre muito na vida espiritual. Ele fica às vezes décadas sofrendo aquela angústia do momento daquele veneno, daquele tiro, daquele prédio que ele despencou. Então ele chega muito sofrido. Quando é trazido pela espiritualidade um desses irmãos, normalmente eles trazem muitos outros de situações similares, também suicidas, que ficam como ouvintes. Então eles participam das preces, do diálogo que vai acontecendo com aquele que suicidou, até ver que ele é ajudado, que ele sai, às vezes de maca, mas confortado, sai com benfeitores que ele pode confiar. Então, muitos, não todos, mas a grande maioria, aceita também o convite das equipes espirituais, que são muito grandes, atuando junto a eles, e são socorridos juntamente. Então, a gente vê isso com muita frequência. Por isso, a grandiosidade de uma reunião, por simples que seja, é muito maior do que nossos olhos, nossa percepção possa imaginar. E nas reuniões de desobsessão, que são espíritos mais ferrenhos, geralmente mais preparados intelectualmente, que às vezes vivenciaram conhecimentos em cargos em outras religiões e falharam. Enfim, espíritos, irmãos nossos, que geralmente nós prejudicamos no passado, foram nossas vítimas, e que, por não terem aprendido a perdoar ainda, nos encontram, passa a perseguir. São as obsessões que a gente vê acontecer em muitos lares, em muitas famílias. Um obsessor grave em casa é igual ou pior do que o filho mergulhado nas drogas com atitudes difíceis. É muito difícil. Eu pude visitar muitos lares com obsessores graves, o próprio lar é todo desarranjado, vai desfacelando, é um negócio que dói no coração. Então, nessas reuniões de desobsessão, esses irmãos comparecem cheios de razão, eles estão cobrando aquele mal que nós fizemos para ele. Só que é mostrado para ele que essa justiça deve deixar para Deus, porque ele está se prejudicando junto, às vezes atrasando décadas a evolução dele, preso aquele malfeitor que prejudicou ele, aquele encarnado, quando poderia estar já bem melhor preparado na vida espiritual. Então, quando esses irmãos são ajudados, desistem daquela obsessão, daquela perseguição, muitos outros também os acompanham. Liberta esse irmão, liberta outros irmãos espirituais e aqueles encarnados que estavam sendo agora subjugados por esses irmãos, ainda com desejo de vingança. Então, é uma outra grandiosidade de cada reunião da desobsessão. Só que é um processo lento.
A desobsessão é um processo de evangelização daquela entidade e do encarnado obsedado. Por isso, cada caso é um caso. Tem casos que eu vim resolver em uma semana, em um mês, 3 meses, 10 anos. E casos que passam de encarnação para encarnação. Porque depende também dos próprios indivíduos, né? Então, aqueles que são socorridos, que têm a grandeza de desistir da vingança, que sentem que também estão esfacelados, é uma alegria muito grande para eles que sentem agora a paz e para aqueles que puderam recebê-lo em seus braços. Então, aqui, mais uma vez, eu convido cada um que nos ouve aqui, ou em seus lares pela internet, a refletir. Dá para imaginar quantos socorridos nesta casa, tanto encarnados, que estavam obsedados, que estavam desequilibrados, quanto irmãos espirituais que por aqui passaram? Gente, a minha cabeça não consegue, né? Bom, e lembrando que tudo isso é caridade, tudo isso é amor. Então sigamos avante como bons cristãos, como bons espíritas. A outra atividade que eu quero levantar sobre os passes. Os passes desta casa. Então, olha, nós temos aqui a câmara de passe que nós chamamos de tratamento espiritual. É uma energização, é uma transfusão de energias, de fluidos bons, das preces, de tudo que os benfeitores podem recolher aqui, deles próprios, mentores, que nós apenas doamos. Eles é que ministram o passe. Não somos nós encarnados. Nós doamos amor, fluidos, eles também doam, coletam da natureza para cada um que passa conforme a sua necessidade. É que nem formular um remédio para uma enfermidade de alguém, né? Então são fluidos que vão sempre nos beneficiar. Então, isso proporciona o reequilíbrio, a força, a harmonia, a fé, a esperança e curas também. Então, nos passes aqui de tratamento espiritual, nessa transfusão dos fluidos, trata-se o perispírito, o corpo espiritual, só que tudo é beneficiado, né? E a paz, os eflúvios que a gente recebe, não podemos deixar de considerar, né? Agora, vamos pensar também no tratamento físico-espiritual. Tratamento físico-espiritual é o passe para onde é encaminhado aqueles de nós que passamos aqui, vamos numa entrevista, com doenças do corpo físico. Só que a doença do corpo físico, primeiro ela está erradicada do corpo espiritual, na alma. E depois vai atingindo tão profundamente o corpo também. Então, nesse tratamento físico-espiritual, nós temos que entender que eles tratam o perispírito. Então, se eu estou com uma lesão, uma deformação pelos meus erros no meu corpo espiritual, eles vão estar tratando o meu perispírito. O Dr. Brown, que é o médico que nos atende, só que não é só ele. Aí, nas origens, foi feito inclusive um desenho, uma equipe de 5 médicos. Dona Miriam, que devia estar presente, o Carlos Caparrós de Carvalho, que fez até o desenho mediunicamente, né? Até a distribuição das posições. Então, é uma equipe. E o Dr. Brown, de quando em quando, ele nos lembra, porque é comum passar pessoas aí, e ele fala, olha, se prepara essa noite que nós vamos, na sua casa, fazer a cirurgia. Tá? Não vamos imaginar que se eu tenho um tumor, ele vai abrir o tumor, vai... Nada disso. Ele vai operar o perispírito. Isso ele deixa bem claro de quando em quando, certo? Só que à medida que vai curando o perispírito, o corpo vai sendo beneficiado, vai sarando.
E quando tem ajuda de medicamento, da medicina terrena junto, é muito bom porque acelera a recuperação, acelera o processo de cura. Mas é dessa forma que eles dizem que funciona. Então, que a gente sempre venha com fé. Fé. Não precisa estar preocupado com nada, está mentalizando Jesus, mentalizando a certeza de que Ele está abençoando os benfeitores iluminados que vêm em seu nome, trazendo essa bênção da cura de nosso perispírito e do nosso corpo. Então aqui, mais uma vez, queridos irmãos, queridas irmãs que nos ouvem, vou repetir. Dá para imaginar a quantia de pessoas beneficiadas aqui nas câmaras de passe? Também, mais uma vez, para mim, não dá. Mas também são as centenas ou aos milhares. Não é? E tudo isso, mais uma vez, é caridade, é amor ao próximo. E a quinta atividade, e última atividade que eu elenquei, é a assistência social. Então, nós temos aqui também um trabalho assistencial, que tem até a diretora do social, que é a Claudete, a vice-diretora, que é a Marta. Então, a atividade assistencial é a caridade em ação visível. É uma ajuda com um alimento, com um remédio, com agasalhos, com aquilo que a casa, apesar de pequena, pode fornecer e que vem fazendo de longa data. Então, é auxiliando aqueles de nós em dificuldade material, dificuldade financeira, que qualquer um de nós pode, de repente, estar passando, né? Então, além do atendimento das necessidades materiais, tem assim a orientação, a participação, encorajamento, assistência enquanto estamos aqui recebendo, assistência da espiritualidade. Todos nós estamos sujeitos a passar por grandes provações. Hoje temos, amanhã poderemos não ter, né? Então precisamos saber repartir o que tenhamos. E até aquela música que fala assim, sempre fica um pouco de perfume nas mãos que distribuem rosa, é mais ou menos isso, né? E aqui novamente, quantas famílias têm sido ajudadas, quantas crianças podem ter tido sua formação cerebral melhor por ter um pouquinho mais de alimento e do alimento espiritual, porque aqui elas passam. Então, essa forma de ajuda entre nós é reflexo da nossa vontade de sermos caridosos, de nos evangelizarmos, de não medir esforços, nem fechar muito as mãos com receio de doar um pouco mais, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, na certeza de que Deus é a inteligência suprema, criador de todo o universo, com toda a harmonia que ele existe. A certeza de que Deus é puro amor, não construiu nem inferno nem Satanás, nós é que construímos isso, né? E a certeza de que a justiça de Deus é soberana, é perfeita, é sábia, a cada um segundo as suas obras, palavras do Mestre Jesus. Então eu só vou passar por alguma dificuldade para aprendizado, não é castigo, Deus não castiga. Eu mesmo preciso daquilo, eu mesmo peço aquela encarnação com uma cegueira, com uma legião, passar por uma pobreza imensa. Eu peço, porque eu preciso, sinto quando estou lá que eu preciso corrigir aquilo que eu errei, que eu deturpei, né? Então, tudo isso, todo esse conjunto trabalhado nesta casa, nas boas religiões, nos conduz para uma coisa mais importante ainda, a construção da grande família universal,
que a espiritualidade superior, os benfeitores, sempre nos falam, a grande família universal. O que quer dizer isso? Somos todos irmãos, realmente irmãos, não consanguíneos, mas muito mais do que isso, irmãos espirituais, filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus, irmãos de Jesus. Até o Sebastião de Lima, que vinha fazer uma palestra, um homem muito simples, mas muito grandioso, ele falou assim numa palestra aqui nessa casa: quem tem um pai como Deus e um irmão como Jesus, não tem nada a temer. Não é isso? Então, a gente tem essa certeza, vamos trabalhar para aprender a amar a todos, aqueles que nos amam, aqueles que nos simpatizam, aqueles que nos detestam, aqueles que tentam ou que nos prejudicam. Vamos amar. Aqueles que nos prejudicam são os mais necessitados de nossas vibrações, de nosso amor, de nossa compreensão. Não quer dizer que a gente vai extrapolar e querer trazer um malfeitor para o nosso lar, mas podemos fazer muita coisa por ele. Inclusive alguns que a gente coloca em tratamento aqui, né, nas nossas reuniões, que passam pouco a pouco a ser beneficiado. E uma frase que a gente, todos aqui nós da casa, guardamos no coração e repetimos muito, inclusive muitas das nossas coisas escritas: bendito o Criador que nos colocou no mesmo caminho. Foi uma frase trazida pelo nosso querido mentor, fundador espiritual desta casa, João de Deus. Bendito o Criador que nos colocou no mesmo caminho. Isso não é só para o grupinho aqui da casa, trabalhadores da casa. Não. Isso a gente sente para com todos. Né? Então, que a gente possa estar trabalhando para construir essa grande família universal, para participarmos, ter o mérito de participar da grande família universal. E para finalizar, então, mais uma vez, queremos externar nossa imensa gratidão de todo o nosso coração, de todo o nosso ser espiritual, aos fundadores do plano espiritual, aos fundadores do plano físico, que deram a oportunidade de podermos hoje participarmos desta casa bendita, que, embora pequena, simples, é mostrada como muito grandiosa na espiritualidade. Então, gente, gratidão, gratidão, gratidão. Que a paz de Jesus nos envolva a todos, que envolva os que estão nos lares, que tenhamos a força de seguir avante sem fraquejar. Graças a Deus. Bom, só lembrando a todos que as nossas palestras, todas elas estão no Facebook, tá? Então, às vezes a gente pensa assim, e se fulano tivesse aqui para ouvir a palestra, né? Essa palestra, ela fica à disposição tanto no Facebook quanto no YouTube, tá? Então, quem quiser ouvir esta ou outras palestras, né? Hoje eu não pude ir ao centro, né? Gostaria de ouvir a palestra. Vai estar sempre à disposição, tá bem? Então, vamos à nossa oração final. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer. Agradecer por esta casa bendita, que nos acolhe, que nos traz o teu amor, a tua paz. Agradecer, Senhor, por esses mentores, por esses amigos, que junto conosco, Mestre, trabalham em prol dos nossos irmãos e de nós mesmos, principalmente. Que teu amor, teu carinho, Mestre, possa envolver a cada um desses trabalhadores. Envolva também, Senhor, a todos aqueles frequentadores, a todos aqueles irmãos
que de uma forma ou de outra estão ligados a esta casa. Envolva, Senhor, aqueles irmãos que se encontram carentes do corpo, da alma, aqueles irmãos que se encontram em desespero, em aflições. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam envolver a todos nós. E que esta casa possa continuar fazendo este trabalho tão abençoado. Em teu nome, Mestre. Que assim seja. Graças a Deus.